Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 8. A queda e redenção do ser humano. Pergunta 1. Que se declara ser o pecado? Todo aquele que comete pecado quebra também a lei, e pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Resposta bíblica. Pecado é a transgressão da lei moral de Deus expressa em seus 10 mandamentos. Pergunta 2. Que precede a manifestação do pecado? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1,15, primeira parte. Resposta bíblica. O pecado é precedido pela concupiscência, ou o desejo pecaminoso da carne. Pergunta 3. Qual é o resultado final ou o fruto do pecado? E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,15. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Resposta bíblica. O resultado do pecado é a morte. Inclusive com base no alerta feito pelo Criador a Adão e Eva. No dia em que comerdes deste fruto desta árvore, certamente morrereis. Pergunta 4. A quantos do gênero humano passou a morte como resultado da transgressão de Adão? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15:22. Resposta bíblica. A morte passou a todos os descendentes de Adão e Eva, porque todos pecaram. Pergunta 5. Como foi a própria terra atingida pelo pecado de Adão? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Gênesis 3, 17 e 18. Resposta bíblica. Como resultado do pecado, a terra passou a ser maldita, ou seja, sujeita aos efeitos do pecado, da transgressão. Ela passou a produzir espinhos e passou a produzir plantas nocivas, bem como o principal dos efeitos do pecado, a morte, inclusive na natureza. Pergunta 6. Que outra maldição foi pronunciada como resultado do primeiro assassínio? E disse o Senhor a Caim: E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Gênesis 4, 9 a 12. Resposta bíblica. Até mesmo no lavrar a terra e esperar dela os seus frutos, haveria efeitos nocivos e prejudiciais por causa do pecado que Caim cometeu, assassinando ao seu irmão Abel. Pergunta 7. Que juízo terrível veio em consequência do contínuo pecado e transgressão contra o Senhor? E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 6, 7 a 13 e capítulo 7, 6 a 11. Resposta bíblica. O terrível juízo que veio sobre a humanidade em alguns séculos depois do pecado de Adão foi a destruição global pelo dilúvio. Pergunta 8. Depois do dilúvio, que sobreveio em consequência de posterior apostasia, ou seja, afastamento de Deus,
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, 5-8. Resposta bíblica. Mesmo depois do dilúvio, o homem voltou a rebelar-se contra Deus, inclusive edificando uma cidade e uma torre que afrontava ao Deus do céu. Assim, mais um juízo sobreveio aos homens. Deus confundiu a língua de toda aquela população. E, em função disto, todos foram dispersos pela terra, cada grupo com a sua língua própria. Pergunta 9. Como afetou o pecado toda a criação? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 22. Resposta bíblica. O pecado fez com que toda a criação, toda a natureza, entrasse num estado de degradação, gemendo e com fortes dores. Pergunta 10. Que explica a aparente demora de Deus em tratar com o pecado? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3, verso 9. Resposta bíblica. Não há uma destruição rápida e iminente, porque Deus é longânimo, paciente para conosco, querendo o nosso arrependimento, para que haja, então, salvação eterna. Pergunta 11. Qual é a atitude de Deus para com o pecador? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, 32. Resposta bíblica. A atitude de Deus não poderia ser outra. Ele fica triste com a morte e deseja a conversão de todos para que vivam eternamente com Ele. Pergunta 12. Pode o homem libertar-se do domínio do pecado? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Resposta bíblica. Para o homem, de si mesmo, é impossível libertar-se do domínio do pecado. Somente pela graça, mediante a fé no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Pergunta 13. Que parte desempenha a vontade do homem em determinar se ele receberá a vida? E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Resposta bíblica. Para receber novamente a água da vida eterna, deve partir de cada pessoa a vontade de querer beber dessa água. Pergunta 14. Até que ponto sofreu Cristo pelos pecadores? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Resposta bíblica. Cristo sofreu ferimentos de toda espécie. Ele foi moído, andou entre nós com sofrimento e dor para nos resgatar. Pergunta 15. Com que propósito se manifestou Cristo entre nós? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem comete pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 5-8. Resposta bíblica. O propósito maior da vinda de Cristo foi para tirar os nossos pecados, os quais ele assumiu sobre si, e também para desfazer as obras de mentira, acusação e engano do diabo. Pergunta 16. Qual foi a finalidade de haver Cristo tomado a forma humana? E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Resposta bíblica. Mais uma vez, a Bíblia enfatiza a finalidade de Cristo ter tomado a forma humana. Ele veio para que, pela sua morte, aniquilasse ao diabo, que é o pai da morte. Pergunta 17. Que coro triunfante porá fim ao reino do pecado? E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5,13. Resposta bíblica. O canto triunfante será esse: ao Cordeiro toda a glória. Pergunta 18. Quando e de que maneira serão removidos os efeitos do pecado? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. Resposta bíblica. O fogo será o elemento utilizado para desfazer e aniquilar para toda a eternidade as obras más, o seu originador e todos os seus adeptos. Pergunta 19. Como terminará a maldição da confusão das línguas? Nesse tempo darei aos povos uma língua pura, para que todos invoquem o nome de Jeová, a fim de o servirem de um só acordo. Sofonias 3:9. Resposta bíblica. Deus fará com que toda a humanidade salva tenha novamente uma só língua. Pergunta 20. Até que ponto serão removidos os efeitos do pecado? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22:3. Resposta bíblica. Toda e qualquer partícula que seja, que lembre dores, sofrimentos, morte, separações, tudo isto será limpo dos nossos olhos e de toda a nossa existência. Nunca mais haverá qualquer maldição, nem morte, nem dor e nem pranto. Pergunta 21. Aparecerão outra vez o pecado e os seus maus resultados? Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Naum 1, verso 9. E não haverá mais morte, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Apocalipse 21, 4 e 22, verso 3. Resposta bíblica. Nunca mais se levantará qualquer tipo de angústia. Nunca mais haverá morte. Nunca mais haverá qualquer indício de maldição. Ninguém pode pôr em dúvida a existência do pecado. O ser ele permitido tem perturbado muitas mentes. Mas
aquele que pode das trevas tirar luz, segundo aos Coríntios 4:6, a cólera do homem tornar em louvor, Salmo 76:10, transformar a maldição em bênção, Deuteronômio 23:5, pode do mal tirar bem e fazer de erros e quedas degraus que conduzam a terreno mais elevado. O céu será mais feliz depois das dores deste mundo. No resultado final, ver-se-á que todas as coisas contribuíram para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Ah, que alegria, ó Pai lá do céu, diz que nos vota amor que é sem fim. Coisas muito belas no livro escreveu, mas a mais bela é amar-me a mim. Oh, que alegria, me ama Jesus, me ama Jesus, ama-me sim. Oh, que alegria, me ama Jesus, ama-me mesmo a mim. Ainda que eu esqueça e afaste do lar, seu grande amor segue-me onde for. Aos braços seus quereria voltar, quando pensasse em seu tão grande amor. Oh, que alegria, me ama Jesus, me ama Jesus, ama-me sim. Oh, que alegria, me ama Jesus, ama-me mesmo a mim.